Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado no nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória a Deus. Amém. Que madrugada poderosa. Toda honra ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor Jesus. Parabéns para você que acorda na madrugada, que permanece guerreando na madrugada. Eu sempre gosto de dizer, a madrugada não é para amadores, amém? Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Declaro que a sua terça seja uma terça-feira abençoada, cheia de livramentos, cheio da intervenção poderosa do Senhor Jesus. Ontem nós tivemos um culto poderoso com a nossa querida pastora Maria Leite. Glória a Deus pela vida dela. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Que palavra, pastora, que Deus continue usando a sua vida de forma poderosa. Sejam todos bem-vindos. Shalom, Elza. Shalom, Luz. Shalom, shalom, Sandra. Shalom, Alessandra. Sejam Guaraciara. Shalom, pastora Bruna. Shalom, shalom, shalom. Vocês aceitam um café? O meu cafezinho chegou aqui. Aleluia. Shalom, Joveline querida. Um beijo no seu coração. Amém? Cafézinho maravilhoso. Aleluia. Bom dia, Sirlene, Marilza. Shalom, shalom, Isabela. Um dia abençoado para vocês. Um dia poderoso. Um dia sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, ontem eu não consegui fazer a live, estava um pouco indisposta, estava com cólica ontem, amém? Mas eu já estou ótima, já estou maravilhosa, aleluia, acontece, né? Glória a Deus, vamos continuar firmes na presença do Senhor, na presença do Altíssimo, aleluia. Gente, esfriou por aí? Aqui esfriou, amor, né? Quantos graus tá? Aqui deu uma esfriada, depois de tanto calor, deu uma esfriadinha. Aí como que tá? Aí tá calor, aí tá frio onde você mora? Eu moro em Indaiatuba. 18 graus. Ó, hoje tá 18 graus. Né? Eu levantei, peguei, coloquei essa blusinha. Falei, nossa, eu tô com frio. Que estranho, né? Porque todo dia aquele calor. Amém? Hoje é Oséias 11, já abra comigo. Amém? A gente tá lendo Oséias 11. Muita chuva aqui. Gente, eu acho que vai chover bastante por agora, hein? Já vamos orar, repreender, né? Qualquer tragédia, né? Consequente da chuva. Glória a Deus. Aleluia. Frio. Olha aí, ó. A Cleide diz que tá frio. Frio. Sou de Sorocaba. Aqui tá frio. Aqui em Joinville esfriou. 3 graus Bélgica. Meu Deus, Paula, que frio que tá aí. Aleluia. Glória a Deus. No Mato Grosso, né? Eu falei com a minha mãe ontem, ela falou que tá chovendo bastante. Ó, lá em Caieiras tá 16. Nossa, Elzinha. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que estão com cólica, toma dipirona, gente. De 1 miligrama, se vocês não tiverem alergia, né? Dipirona de 1 miligrama, não, 1 grama. Ou de 500, né? Ou de 500, ou quando eu tô com muita cólica, é dipirona de 1 grama. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Uberlândia, 20 graus. É, gente, tá friozinho. Vamos orar para nós começarmos? Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome santo de Jesus, Pai, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos, Pai, por esse dia. Pai, eu quero te glorificar, Senhor Deus, e te exaltar, Pai, porque o Senhor é quem nos fortalece nessas madrugadas. Pai, nós entendemos, Pai, que sem a Tua graça, sem a Tua unção, nós não podemos acordar para te buscar. Que até mesmo nisso é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos confronta. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a permanecer nesse lugar, Pai.
de guerra, de oração, de resiliência. Pai, no nome de Jesus, eu também quero te glorificar por cada palavra que o Senhor libera aqui todos os dias através da minha vida. Eu declaro, Pai, que não sou eu, mas que seja o Espírito Santo através de mim, que seja o Espírito Santo, Pai, me usando, Senhor Deus, em todos os aspectos. Me usa, Pai, de uma forma poderosa todos os dias aqui, Pai, nos nossos devocionais. Eu quero declarar, Senhor Deus, que o meu povo cresce e expande com conhecimento, Senhor Deus, e através do conhecimento o Senhor flui com os teus rios de águas vivas. Obrigada, Jesus, por esse dia, por essa terça-feira. Pai, nós nos rendemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então abre comigo agora em Oséias 11, certo? Oséias já vai acabar daqui a pouquinho, aí nós vamos para Joel. Joel é tremendo, amém, gente? Joel é tremendo. Então abre comigo já, tá? Em Oséias 11. Então vamos começar a ler. Amém? Todo mundo achou Oséias 11? Todo mundo abriu? Deixa eu falar para você. Se a sua Bíblia tá muito rabiscada, compra uma Bíblia nova, né? Aí a hora que nós terminarmos aqui, ó, Malaquias, nós vamos começar... Miqueias, né? Deixa eu ver. A hora que nós terminarmos Malaquias, nós vamos começar lá em Gênesis, certo? E aí você pega, compra suas canetinhas, compra os seus marca-textos, compra para você riscar a sua Bíblia, amém? Oséias 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifício às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar conduzindo-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem cuidava dele. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço, e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Olha que poderoso. Então, olha o que Deus está falando. Quando Israel era menino, ou seja, a gente vê que Deus trata Israel como filho, certo? Então, quando ele era pequeno, Israel era pequeno, eu o amei. Depois que ele entrou na perversidade. Mas porque meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Assíria. A guerra devastará suas cidades e os inimigos derrubarão suas portas. Destruirão os israelitas por causa de suas tramas, pois o meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admã? Ou arrastá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês, e não virei com a minha ira, pois um dia o meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão, e quando eu rugir, o meu povo retornará tremendo desde o oeste, como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombos voltarão da Assíria. Eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Aqui eu estou no 12 agora. Oséias, capítulo 11, verso 12. Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao Santo. Amém? Nós paramos por aqui. Então a gente vê, né, que aqui Deus está se revelando o quê? Como um pai amoroso, né? Eu chamei Israel desde a sua infância, né? Eu ensinei ele, eu cuidei dele, eu estive com ele, eu provi sobre ele. Eu o chamei do Egito, né? Então a gente vê aqui o amor, né, paternal de Deus sobre Israel, né? Então Deus, uma hora quando ele não está irado com Israel, ele está irado com Judá. Então aqui ele até fala, né, que Judá ainda obedece e Israel não. Por que essa divisão? Judá ainda obedece, Israel não. Porque você tem que lembrar também que Israel começou com
o reino unificado, né? Primeiro veio o rei Saul, depois veio o rei Davi, depois veio o rei Salomão. E daí em diante começou a se dividir o tempo todo, certo? Então Deus, ele não quer só obediência, ele quer um relacionamento com a gente. Então não adianta só você falar, eu estou obedecendo a Deus. Deus quer um relacionamento, Deus quer que você de fato o conheça. E gente, eu só consegui conhecer Deus Pai, esse Deus que está se anunciando aqui, a partir do momento que eu comecei a conhecer Ele por aquilo que a Bíblia me traz. Então, como que a gente vai conhecer o Deus Pai? O Deus Pai, ele está sendo anunciado, né, de forma muito abrangente, de Gênesis a Malaquias, né? Porque aí depois vem Jesus, o Espírito Santo, com mais ênfase. Mas como a gente conhece Deus? A gente conhece Deus nos seus feitos, né? Quando a gente olha ali para Moisés, o Senhor abrindo o Mar Vermelho, o Senhor cuidando do povo, o Senhor mandando provisão. Então, você quer conhecer Deus? Você não pode só pegar um texto sem contexto. Você precisa ler a Bíblia, né? Então fala, Deus se revela para mim. Então a gente vê que Deus, por mais que ele se ira, por mais que ele fica bravo com o povo, ele sempre exerce a misericórdia. No final ele sempre fala, mas eu restaurarei, né? Eu enviarei socorro, eu edificarei, eu farei isso, eu farei aquilo outro. Amém? Gente, deu travadinha aí? Vai voltar em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Internet que eu tô aqui. Deixa eu ver qual internet que eu tô. Gente, eu mudei de internet. Vamos ver se melhora. Se não melhorar, agora acho que melhorou. Certo? Eu troquei agora. Amém? Então vamos voltar aqui. Agora travou. Voltou ou não? Põe aí pra mim. Voltou. Cara, voltou aqui. Agora voltou, né? Aleluia. Então, a gente precisa construir um relacionamento com Deus, só que é como quando a gente conhece um namorado, quando a gente começa a caminhar com uma nova amizade, a gente só vai ser um bom amigo, né? Um super amigo dessa pessoa, ou você só vai conseguir desenvolver um bom relacionamento se você conhecer essa pessoa. Porque se essa pessoa for superficial com você, você não vai conseguir mergulhar na presença, né? Ou seja, você não vai conseguir mergulhar na essência dessa pessoa. Assim é a gente. Se a gente não conhece Deus na íntegra, a gente não consegue fluir, a gente não consegue mergulhar na presença de Deus, certo? A gente não consegue ir em águas profundas na presença de Deus. Então, eu vou dar uma chave aqui para você. Como que você vai conseguir ter um relacionamento com Deus profundo, com Deus Pai? Testemunhos te ajuda muito a construir um relacionamento com Deus Pai. Porque a gente tem testemunhos do que Deus fez na Bíblia. Mas quando alguém te conta um testemunho agora, é aquilo que Deus ainda está fazendo, certo? Então a gente vê, nossa, o Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que fez isso na vida desse meu irmão aqui, que acabou de me contar esse baita testemunho. E o testemunho, queridos, é o que aquece o nosso coração, é o que, né, traz aquela coisa, fala assim, meu Deus, olha o que Deus está fazendo, olha como que Deus é lindo, olha como que Deus é soberano, olha como que Deus, né, continua se movendo. Então, quando você quiser aumentar a sua fé, quando você quiser consolidar mais o seu relacionamento com Deus Pai, sempre lembra do que Deus já fez e traz para hoje o que Deus está fazendo. Então eu gosto muito de escutar, o dia que eu estou um pouco assim, sabe, tem aquele dia que a gente está assim meio desanimado, meio cabisbaixo, é normal, porque todos nós, né, temos dias de altos e baixos. Então quando você está naquele seu dia que você vai falar, esse é o meu dia baixo, esse é o meu dia que eu não estou muito bem, você vai lá e começa a rodar um testemunho, começa a olhar um testemunho, coloca testemunhos impactantes, né? Se você for como eu, que você gosta só do trecho, da essência do testemunho, você já vai ali só no testemunho em si, e aquilo ali vai começar a vivificar a sua fé. Você vai falar assim, meu Deus, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que lançou 10 pragas no Egito para tirar o seu povo lá de dentro, o Deus que fez tudo isso, ele ainda continua operando, ele ainda continua trabalhando. Então, Deus, ele quer sim ter um relacionamento com você, mas ele quer que você o busque em espírito e em verdade. Deus quer que você o busque e fala, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, se revela para mim. Senhor, abre os meus ouvidos para mim escutar a sua voz. Amém? Testemunho é um combustível, exatamente, claro. O testemunho, ele é um combustível. E o testemunho, ele... Gente, a Bíblia diz que a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus.
Então a palavra de Deus, ela vem das Escrituras. A palavra de Deus vem quando alguém testifica algo. Olha, como que a gente sabe que aquele testemunho é verdadeiro? Você se arrepia. Olha, quando alguém conta algo, você se arrepia inteiro. Quando eu tô contando um testemunho, vocês falam que eu arrepiei toda, né? Esses dias eu contei, né, do meu irmão, que eu tava escutando música, ele tava escutando, colocou as músicas dele, e eu queria que ele trocasse a música por uma música cristã, mas ele falou que só tinha uma no carro. Eu contei essa história, você se arrepiou todo. Então, por que a gente se arrepia inteiro quando a gente conta um testemunho? Porque o Espírito Santo de Deus está testificando dentro do teu espírito que aquilo é verdadeiro, que aquilo é de procedência genuína. E quando o Espírito Santo vem lá, sopra dentro de você, você fala, meu Deus, é verdade. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, não vamos só buscar Deus com a boca, ou só falar, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja. Isso não é nada. Deus quer um relacionamento. Deus quer um relacionamento. Amém? Certo? Então, quem aqui tem uma vida consolidada no devocional? Quem aqui, eu quero fazer uma pergunta agora, tá? Para você. Quem aqui tem um devocional consolidado? A parte do que você vive aqui comigo. Então, por exemplo, você talvez vem para a oração da madrugada, faz o devocional comigo aqui, e eu acho lindo, você tá se edificando, mas eu quero saber quem que tira 15, 20 minutos para ter o seu tempo, ou até mesmo uma hora, para ter o seu tempo de porta fechada com Deus. Quem aqui vai e tem o seu tempo de porta fechada com Deus? Quem é? Eu tenho. Eu, Jéssica, Luz tem. Uau! Tá, então eu vou dar aqui para você hoje, tá? A chave de um devocional extraordinário. Amém? Eu sempre acredito que a palavra, uma vez que você lê ela primeiro, antes de fazer a oração, é uma forma sobrenatural do Espírito Santo te tocar, tá? Então eu não vou falar para você tem que ler um livro por dia, não, porque todo mundo tem uma vida corrida, certo? Mas eu vou sempre falar para você, se você nunca leu a Bíblia inteira, comece sempre pelo Novo Testamento, então você pode começar a fazer um devocional assim. Você vai para um devocional, você precisa de uma Bíblia, certo? Canetinha, marca-texto e um caderno. Esse caderno para você escrever aquilo que Deus te fala, para você escrever aquilo que você, por exemplo, quando você vai fazer seu devocional, não põe louvor, põe um soaking, um fundinho, ou não põe nada. Um soaking, ele deixa um ambiente assim, parece, né, que tá assim, carregado de glória. E aí você deixa um soaking baixinho, sentou ali. Antes de você ler, eu gosto de começar lendo a Bíblia, certo? Então, antes de você ler a Bíblia, como é que você faz? Você põe a mão na Bíblia e fala, Senhor Jesus, amigo Espírito Santo, eu convido agora a presença do Espírito Santo para revelar para mim o que tem de trás dessa letra. Eu não quero só ler a palavra, eu quero a revelação por detrás da palavra. Abre o meu entendimento agora, em nome de Jesus, e lê. E aí você vai fazer uma leitura o quê? Uma leitura minuciosa. Você não vai ler correndo. Então o ideal é você ler o quê? Um capítulo por dia. Então você começou lá um capítulo. Aí vamos supor que você teve uma dúvida. Você não vai para a internet naquela hora tirar sua dúvida. Você coloca lá no seu caderno o que é tal coisa, para depois que você terminar o seu devocional, você pesquisar. Porque na hora do seu devocional, não entra na rede social, não vê o que te mandaram, não mexe com tecnologia naquele momento. Aquele momento é único, porque dali você pode ir para outros cantos e perder o seu devocional. Então, vamos supor, você está lendo lá sobre Mateus, genealogia. Aí teve uma dúvida ali. Aí você põe lá no seu caderno, o que é tal coisa? Pesquisar isso. Então, o caderno é para fazer isso, tá? Leu um capítulo, tá com vontade de ler outro, você lê. Tem tempo de ler outro, você lê. Não tem tempo, lê aquele que você leu. Depois, oração. E aí eu falo sempre pra você, os 5 minutos mínimo. Então mantenha o seu soaking ligadinho lá, que é o fundinho, um fundinho cristão. Esse aqui são fundos cristãos. Ou sem nada. O ruim de louvor é que louvor é muito sugestivo, tá? Louvor tem letra, então o ideal é que você se ajoelhe, faça esse devocional todo dia ajoelhado num só lugar. E ali você se ajoelha e começa a falar com Deus. Fala, Deus,
Em nome de Jesus, eu me apresento agora diante da tua presença. Eu chamo a tua presença. Eu exalto quem o Senhor é. Eu acredito que toda oração deve ser começada exaltando quem Deus é. Eu chamo agora a presença do grande eu sou, aquele que é e sempre será. Eu chamo agora o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Noé. Esse é o meu Deus, é o único e verdadeiro Deus. É aquele que abriu o mar vermelho. Exalte a Deus, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Amém? E comece a falar com Deus. Fala, Deus, eu te amo, eu te adoro. Depois você vai, falar com Deus conforme for espontâneo. Se você está sem tempo, regra dos 5 minutos mínimo. Joelhado, queridos, por que a oração ajoelhada? Você pode fazer a oração na posição que você quiser, mas orar ajoelhada é como orar na madrugada, você já entra com sacrifício. Porque o posicionamento de estar ali, a posição de ajoelhar, ela é incômoda. Então, quando você vai orar ajoelhado, você já está ofertando no altar de Deus um sacrifício, uma posição incômoda. Você já está falando, eu estou me submetendo, eu estou me rendendo a ti. Amém? Mas você pode orar conforme você achar que faz sentido para você. Mas a oração de joelho, assim como a oração na madrugada, ela tem um impacto muito maior. Amém? Fez a oração, aí eu acho que a terceira coisa que você deve colocar é o louvor. Você não precisa ficar ouvindo louvor 1 hora, mas você vai colocar um louvor e vai deixar o louvor te ministrar. Um louvor, deixa ele te ministrar. Fica falando em línguas. E eu quero que você mergulhe em espírito, escutando aquele louvor e vendo pelo Espírito que Deus está te mostrando. Amém? Entra ali, deixa o louvor ministrar você. Quando você deixa o louvor te ministrar, você começa a ver em espírito. E o que é ver em espírito? Você começa a ver o futuro. Você começa a ver Deus te usando. Você começa a ver a sua família se rendendo ao Senhor. Amém? Então, às vezes, a gente pega um louvor desses mais proféticos, manto de 10 minutos. Então, deixa esse primeiro louvor te ministrar. Depois você vai dizer, eu quero escutar mais um louvor. Aí você canta, tá? Aí você ora em língua se você quiser, certo? Mas esse primeiro louvor, deixa ele te ministrar. Se você não fala em línguas ainda, porque você não foi batizado com o Espírito Santo, você fica quietinho, só deixa o louvor tocar em você e mergulha em espírito, certo? Você vai ver o que é mergulhar em espírito. Sabe quando a gente Vou dar um exemplo para você. Quando o louvor, ele toma a essência da sua alma, ele toma ali a essência do seu espírito, ele toma a essência da sua mente, você começa a mergulhar, às vezes, numa onda de pensamentos bons, vendo sua família ser resgatada, vendo Jesus te usar. Nesse momento você está vendo através do Espírito, você está vendo em Espírito, você está vendo na dimensão daquilo que Deus quer fazer. Então, um ótimo devocional, ele dura aí entre 20 e 30 minutos, você fazendo tudo isso, né? Então, um devocional rápido vai ser uns 30 minutos, que aí você vai ler o capítulo, que vai dar uns 10 minutos. Você vai orar ali de 5 a 10 minutos, você que está começando uma vida de oração. E depois você vai para a adoração. Apóstolo, a minha vida é corrida. Então, qual é o horário que você pode falar assim, Espírito Santo, esse horário aqui é a minha primícia. Esse horário aqui é inegociável. Esse horário aqui eu paro qualquer coisa para te buscar. Qual que é o horário que você pode fazer isso? A sua casa precisa se acostumar que você tem esse horário. Olha só, essa apóstola aqui, disse, eu fico de 2 a 3 horas. Gente, isso é extraordinário. Amém? Nós começamos a nossa madrugada entregando a nossa primícia do dia. Nós oramos na madrugada, depois nós temos a ceia, nós temos o louvor e depois nós temos aqui o nosso devocional. Então, qual é a sua primícia? Então, qual que é o horário que você vai falar assim, Espírito Santo, eu quero fazer um trato com você. Esse horário aqui vai ser meu e seu. Esse horário vai ser o horário do meu compromisso, certo? Esse horário aqui vai ser um horário do meu compromisso com o Senhor. Amém? Porque, gente, a Bíblia diz, né, o nosso Senhor Jesus diz que entra, né, feche a porta. Por que feche a porta? Porque é só você e Deus. Amém? E aí você todo dia, naquele horário, naquele lugar, você vai abrir uma dimensão de glória. Uma dimensão de glória se abre ali naquela poltrona onde você ora. Aí você vai ter dia que você vai chegar pro devocional
com Deus, pro seu tempo com Deus, você já vai começar a chorar automaticamente. Por quê? O Espírito Santo já vai estar te esperando. A hora que você ajoelha, ele já te toca. Você não vai precisar, porque às vezes você vai orar um pouco ali, depois que você vai sentir as lágrimas caindo. E gente, sabe aquela lágrima que cai, puf, automático? Essa é a presença de Deus te tocando, e aí é lágrimas, é choro, é gemidos, amém? Inexprimíveis, que o Espírito Santo vai estar, né, traduzindo ali a sua oração, né, interpretando a sua oração para Deus, aleluia. Ok, então fica a dica aí, eu quero que você hoje converse com Deus, fala, Deus, qual que vai ser o nosso horário, o nosso tempo inegociável, amém? Se você estiver viajando, aí a nossa agenda acaba mudando, mas se você estiver em casa, qual que é o horário inegociável? Amém? Eu quero falar um pouquinho com você sobre batalha espiritual hoje. Abra comigo em Efésios, capítulo 6, verso 12. Amém? Batalha espiritual. Quem gosta de batalha espiritual? A oração da madrugada, ela é um posicionamento mediante a batalha espiritual, qual nós tomamos todo dia. Então, só de você orar na madrugada, você está se levantando em oração de guerra, em oração poderosa. Amém? Efésios 6:12. Acharam? Acharam ou não? Efésios, capítulo 6, verso 12. Amém? Efésios, capítulo 6, verso de número 12. Deixa eu só abrir aqui o PDF que eu tenho aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Acharam ou não? Acharam? Acharam? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Gente, nós vamos até o final de janeiro continuar orando pelos maridos, tá? Vai ser um tempo estrondoso. Então diz assim, Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, por isso que eu falo, nós estamos agora nas regiões celestiais. Não é porque é região celestial que significa que está tudo bem. Existem as regiões celestiais que significam uma zona do mundo espiritual aonde, né, as forças espirituais, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, tá? Eu tive um arrebatamento uma vez, aonde eu passava o primeiro céu e no segundo céu era a guerra, era onde estavam as potestades, os principados, e guerra, e espada, né? E eu passei o segundo céu, aí eu fui para um lugar de muita glória. E deu uma travadinha? Vai voltar em nome de Jesus. Vamos ver como é que tá a nossa outra internet ali. Tá travando, gente? Tá repreendida toda a instabilidade agora, em nome do Senhor Jesus. Já repreende, porque nós vamos falar, gente, nós vamos falar de batalha espiritual. Então, Satanás, né? Então, nós cancelamos todo o ataque nos ares, certo? Nós cancelamos agora todo o ataque nos ares, certo? Então, quando que começa, tá? Quando que começa as nossas batalhas espirituais? A nossa batalha espiritual, ela começa a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador de forma genuína. Porque eu acredito que o diabo olha assim para algumas pessoas e fala, não, ele aceitou de boca, continua fazendo a mesma coisa. É café com leite. Eu acredito que o próprio Satanás fala, aquele ali é café com leite. Nem precisa se levantar contra aquela pessoa ali. Aceitou Jesus, mas é café com leite. Continua pecando, continua fornicando, continua falando mal dos outros. Então a nossa batalha espiritual, ela começa a acontecer a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador, uma vez que isso é genuíno, tá? E eu quero dizer uma coisa para você, que nossas batalhas espirituais, elas vão perdurar até o último dia das nossas vidas, tá? Então sempre nós vamos estar constantemente enfrentando diferentes níveis de batalha espiritual. Então há momentos específicos que as nossas batalhas vão estar mais acentuadas, certo? E vai ter momentos em que as batalhas vão estar o quê? Mais desafiadoras, mais pesadas. Principalmente quando nós estamos a ponto de transicionar de um nível espiritual para outro. Ou sermos dimensionados de uma dimensão para outra dimensão. Todas as vezes que nós vamos sofrer um upgrade espiritual, ou seja, toda vez que você vai romper, provavelmente uma guerra vai se levantar contra a sua vida.
Toda vez que você mudar de nível espiritual, talvez você vai passar por alguma batalha, certo? Então, geralmente, essas batalhas, quando elas vão ficar mais acentuadas? Quando você está perto de mudar de nível espiritual, certo? Quando nós estamos perto de alcançar uma grande vitória que Deus nos prometeu. Às vezes Deus fez uma promessa para você, você está prestes a tomar posse daquilo, vai se levantar uma batalha, certo? Porque o inimigo, ele quer fazer você desistir por tudo, né? Quando nós estamos a ponto de fazer um transicionamento, né? Um ponto de fazer uma transição em alguma área da nossa vida. Talvez você vai fazer uma transição, né, na área, você vai casar, você vai noivar, você vai ter uma transição, você vai mudar os seus status em alguma área. Ou seja, vamos supor que você era CLT, agora você vai começar a empreender. É outro nível de guerra, é outro nível, né, de coisas que vocês vão enfrentar. Então, geralmente, quando nós estamos prestes para vencer uma guerra pela vida de alguém, então o diabo vai querer se levantar com força, tá? Então, essas guerras, geralmente, elas vão ficar mais acentuadas todas as vezes que nós vamos romper, todas as vezes que nós vamos tomar o despojo, todas as vezes que nós vamos... Por exemplo, queridos, vou dar um exemplo aqui de batalha espiritual. Quem aqui já foi na conferência Global Fire? Mas parece que 2, 3 semanas antes, um mês antes, parece que a sua casa vira o quê? Um reboliço. Parece que o esposo que já tinha concordado da esposa aí, ele já não quer que a esposa vá mais. Parece que se levanta tudo e todos para você não ir mais. Então, por que se levantou uma guerra? Porque o diabo sabe sabe o que você vai tomar posse lá. O diabo sabe exatamente o que você vai viver na conferência. E ele sabe que depois da conferência, você vai ter um antes e um depois. Então, gente, toda vez que nós estamos... Ou outra guerra, quando você vai na casa de alguém para evangelizar, e aquela pessoa falou, não, eu quero, pode vir aqui. Entre você ir, entre a pessoa te falar para você ir e até você ir, você enfrenta guerras espirituais. Por isso que você tem que saber como orar. Senhor, amanhã eu vou lá na casa da fulana evangelizar, eu peço um exército de anjos aqui, eu já declaro, Senhor Deus, que tudo aquilo que o diabo está tramando contra a vida dessa pessoa, contra a minha ida, já cai por terra. Você já tem que derrubar os dardos inflamados que o diabo já está planejando, amém? Então, queridos, batalha espiritual é exatamente isso, o diabo se levantando porque ele sabe que ou você vai romper, ou você vai interferir nos projetos dele, ou você vai ser uma pedra de tropeço no sapato dele. Nós precisamos nos levantar exatamente por isso, amém? Então, a batalha espiritual é aquilo que se levanta. Por exemplo, quem evangeliza, quem está, às vezes, começando uma célula, começando uma igreja, vai enfrentar muita batalha espiritual com os novos convertidos, que de uma hora para outra a cabeça deles vira, eles ficam meio contra você, achando coisa, mas essas perturbações vêm de onde? Vêm do diabo. Batalhas espirituais, para tirar aquela pessoa dali, para descredibilizar você. Então, gente, quem evangeliza, planta, o diabo vai lá e desplanta, você vai lá e planta de novo. É desse jeito, infelizmente, amém? Então, sempre que nós estamos, tá, prestes a ter uma grande ruptura, o diabo vai se levantar, amém? Então, vamos lá. Por exemplo, talvez no começo, quando você se posicionou, você tinha dificuldade de assistir uma pregação. Talvez quando você vai, às vezes você vai... lá no começo, quando você ia na igreja, você não conseguia prestar atenção no culto. Começava a te dar um sono, começava a te dar uma moleza, começava a te dar... E tudo isso é batalha espiritual. Gente, tem gente... Olha, quando a gente vai ministrar cura interior, eu vejo o maior nível de batalha espiritual em cura interior. Por quê? Começa a mexer dentro da alma, da câmera da alma. E quando começa a mexer na alma, começa uma guerra. E a pessoa começa a ficar muito cansada. Porque tá tendo uma guerra na dimensão de alma para ela. E a pessoa começa a ficar com sono, começa a cair. Então, toda hora numa ministração, certo? Daqui uns dias nós vamos ter um seminário. Esse seminário, ele vai ser de cura interior, mas eu vou ensinar como ministra cura interior, como que fala, como que dá voz de comando, como que você vai fazer, entendeu? Porque geralmente eu faço seminários de cura interior, mas para ministrar as pessoas que estão ali. Então, nesse seminário, nós vamos
trazer a ministração para quem quiser, mas eu vou ensinar os ministradores como falar, como se posicionar, como fazer, tá? Então eu sei que falta muito hoje em dia esse tipo de coisa. É ensinar como fala, ensinar como se posiciona, ensinar como ora no começo. Eu vou ensinar vocês tudo isso daí, certo? Então, batalhas espirituais, simplesmente, elas vão acontecer de forma mais intensa quando alguém está sendo ministrado para ser liberto. Então, aí a pessoa vai ficar com sono, a pessoa vai quase dormir ali, certo? Então, sempre, tá? Nós estaremos, certo? Diante de algum tipo de batalha espiritual. Sempre. O diabo, ele sempre vai tentar te sabotar. Então, quando nós não estamos enfrentando batalhas espirituais sobre nós, porque as primeiras batalhas é quando você se converteu, está sendo posicionado, agora está vivendo cura na alma, libertação. Então, a batalha vai vir um cansaço espiritual de não assistir aquela ministração, porque o diabo sabe que você está sendo liberto e ele não quer. Então, essa batalha, isso é uma batalha espiritual. Quando você se posiciona em Cristo, está forte em Deus, aí você vai enfrentar as batalhas espirituais, porque está relacionado ao alcance que você tem. Você está sendo uma ponte para essa pessoa vir para Cristo. E o fato de você se posicionar para alcançar pessoas, ou seja pela internet, ou seja você testemunhando o que Deus fez na sua vida, aí essa pessoa vai começar a enfrentar a batalha e você precisa orar para que o diabo saia e bata em retirada em nome de Jesus. Certo? Então, o primeiro nível de batalha que geralmente nós enfrentamos é por nós estarmos sendo posicionados em Cristo. Aí o segundo nível de batalha já é quando você já está posicionado e agora você está alcançando pessoas. As pessoas vão ficar com raiva de você. Pessoas dentro da sua casa, da sua parentela. Pessoas que queriam que a vida toda você se transformasse, mudasse de vida, mas agora que você mudou de vida, está cheio de Jesus, essa pessoa fica te chamando de religioso. O seu perseguidor, a sua perseguidor está dentro da tua casa. Não, porque o fulano tá assim, eu preferia esse meu filho, essa minha filha quando tava lá no mundo, agora tá aí, né, religioso, né, tá aí, né, crentinho, e aí você começa, mas isso aí, queridos, é o próprio diabo incomodado com a sua conversão. Isso também é uma batalha espiritual, certo? Então, dentro das batalhas espirituais, existem o quê? Diferentes níveis de ataque, e nós precisamos aprender a identificar. Tá? Então, geralmente, olha só, existe um nível de ataque na nossa conversão. O que é o nível de ataque que acontece na nossa conversão? Quando nós aceitamos Jesus, e ao aceitar Jesus verdadeiramente, tomar a cruz e seguir Jesus, há um processo de cura e de libertação acontecendo. Quanto mais você busca Jesus, mais renúncia você começa a fazer. Então, esse ataque é contra você, é contra a sua mente, é contra... né, tudo aquilo que você está se posicionando. Depois, o segundo tipo de ataque, qual que é? É os ataques relacionados ao que você pode fazer. Então, você vai começar a evangelizar alguém, você vai começar a falar de Cristo para alguém, e o diabo vai se levantar contra você, contra a pessoa, e você tem que entender que é porque você está carregando as boas novas. E agora você não só tem autoridade para ministrar as boas novas, porque Jesus fez em você, como essa pessoa será alcançada, amém? Então, quais são os níveis mais comuns de ataque espiritual? Ataque nas emoções. O diabo, de repente, começa a lançar tristeza, ansiedade, irritação repentina. Já viu? Tem gente que começa a assistir um culto, ele começa a ficar irritado. Isso é o diabo. Sai daqui, isso aqui não é pra você. Então, ataques em geral, ataque emocional. Depois tem ataque no pensamento, dúvida, medo, pensamentos negativos. Não, vou só dar um exemplo pra você. O tipo de ataque que o diabo faz, quando esse ataque é diretamente sobre você, quando você está posicionado na igreja, está se posicionando, está começando a se alimentar de Deus. Principalmente mulher. Você vai no culto. Aí você fala, meu Deus, será que eu deixei o ferro ligado de passar roupa? Vem um pensamento, você deixou o ferro ligado de passar roupa. Você deixou a chapinha ligada. Vai queimar a casa. Você deixou a porta aberta. Aí o diabo vem lançar uns pensamentos como se fosse você pensando. Para você não conseguir concentrar no culto. Ou até às vezes sair dali. Às vezes é tão forte que você vai sair dali. Presta atenção. Para ir na sua casa ver e você vai perder o momento mais precioso da palavra. Tá? Ataque nos relacionamentos interpessoais. Eu já expliquei para você. O diabo começa a colocar o fulano contra o beltrano. Então geralmente quando você começa a evangelizar alguém, o diabo vai lá e vai
fazer sua casinha para a pessoa, olha, essa pessoa não é assim, essa pessoa é assada. E o diabo vai começar a fomentar mentiras a respeito de você. Mas por quê? Porque o diabo ele vai querer colocar essas pessoas que você está evangelizando contra você. Então você já tem que explicar, gente, quando eu começo a evangelizar alguém, eu já falo, olha, pode chegar algum momento que o diabo vai começar a me colocar contra você, ou colocar pensamentos ruins contra mim, só que isso é a tentativa de você sair fora. Então, quando eu trago esse nível de consciência e acontece esse ataque na mente daquele meu discípulo, daquela minha discípula, essa pessoa fala, nossa, ainda bem que a pastora já tinha me avisado, ainda bem que o pastor já tinha falado para mim. E aí essa pessoa vai saber como agir. Vai falar, não, isso aqui é o diabo me tirando da verdade, isso aqui é o diabo. Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Ataque físico. E os ataques físicos, queridos, é mais comum do que a gente imagina. Geralmente, a maior parte das dores de cabeça são setas, são dardos. A maior parte da dor de coluna são setas e são dardos. E esses dardos, eles conseguiram atingir o seu corpo porque tem algum tipo de legalidade aberto. Ou sobre o ambiente, ou sobre a sua vida. Então, o que você vai fazer? Se alguém chega perto de você e fala assim, eu estou com dor de cabeça, você vai falar, deixa eu orar por você primeiro, antes de dar o remédio? Todo mundo, esses dias, a minha funcionária estava aqui, e ela falou assim, eu estou com dor de cabeça. Eu falei, deixa eu orar para você? Eu falei, repreendi, e aí ela falou que a dor de cabeça sumiu. Amém? Então, nós precisamos, antes de dar um remédio para alguém, ou tomar um remédio, né? Eu sempre falo, amor, apóstolo, ora aqui por mim. Põe a mão na minha cabeça. Aí meu marido vem, ora. Fala agora, toda seta, todo dardo inflamado, sai! Em nome de Jesus. E sai. Por quê, queridos? A gente que mexe com evangelizar, a gente que mexe, a gente que está às vezes fazendo uma baita de uma guerra. Você está num campo de guerra. Você pode receber alguma flecha do diabo, porque você está num campo de batalha. Certo? Você tendo legalidade na sua vida ou não, dependendo do tipo de guerra que você está lutando. Então, por exemplo, quem começa geralmente a orar na madrugada, que não coloca a armadura de Deus, às vezes vai sair todo dilacerado, cansado. Então, a gente precisa colocar a armadura de Deus, certo? Então, os ataques físicos geralmente é uma dor de cabeça, uma dor nas costas, um cansaço extremo, uma insônia. Você tá com insônia, mas você começa a ver uma pregação, você dorme. Batalha espiritual. Uai, você tá com insônia, mas você começa a escutar um louvor, você dorme, porque o louvor tirou a opressão da insônia. Então você está debaixo de um ataque espiritual, e o louvor está naquele momento tirando a opressão que está ali, certo? Então cansaço extremo, insônia, dores sem causa aparente. De repente você começou a ter uma dor na perna. Você bota a mão no teu joelho e fala, sai agora em nome de Jesus, toda seta, todo dardo inflamado, sai em nome de Jesus, todo pensamento agora, eu repreendo em nome de Jesus, sai. Então, queridos, nós precisamos desânimo, tristeza. Olha, vamos supor que você falou, nossa, eu vou fazer o devocional igualzinho a apóstola disse aqui pra nós, vou fazer o devocional arrumadinho, igualzinho a apóstola fez aqui pra nós, vou fazer o devocional bem bonitinho. Aí o que acontece? Aí chega no dia, você desanima. Vem um monte de coisa para você fazer e você fica o quê? Desanimado e você não consegue fazer. Então tudo isso, tristeza, essa tristeza repentina, você vai pegar e vai falar, toda tristeza agora sai em nome de Jesus. Todo pensamento de inferioridade, tudo aquilo, Senhor Deus, que está tentando lutar contra a minha identidade, eu declaro agora, sai no nome de Jesus. Eu gosto de fazer barulho. Sai no nome de Jesus. Agora, abre a porta e fala, sai, diabo. Sono incontrolável, exatamente. Gente, você vai começar a ler a Bíblia, você estava bem, tem um sono incontrolável, você fala. Por isso que eu acho assim interessante. Se você sofre batalha espiritual para fazer o devocional, antes de fazer o devocional, você vai fazer a oração de guerra. Todo o espírito maligno que se levanta contra o meu tempo com Deus, eu ordeno agora, sai desse quarto. Toda atmosfera de sono, toda atmosfera de desânimo, toda atmosfera procedente do reino das trevas, eu ordeno agora. Eu dissipo ela em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus e na autoridade do nome de Jesus. Todo demônio e toda atmosfera das trevas, sai agora, em nome de Jesus.
Aí você liga um louvor bem alto e fala, eu chamo a unção do conhecimento, eu chamo a unção da sabedoria, eu chamo a unção da fome espiritual, da sede espiritual. E eu declaro que esse lugar é tomado agora de glória, é tomado agora de unção. Você muda o ambiente. Então, nós que somos cristãos, temos que entender que nós temos poder e autoridade de mudar o ambiente. Se você não mudar o ambiente, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue ajoelhar, você não consegue nem orar, porque a sua mente fica toda hora com um monte de pensamentos. Amém? Então, esses são os ataques, né, que o diabo mais gosta de fazer. Então, ataque também sobre mexer em circunstâncias. Então, muitas vezes o diabo ele não consegue mais entrar no seu pensamento, entrar ali no seu emocional, mas ele sabe que se ele mexer numa coisa externa, na vida de um filho, numa circunstância, ele sabe que o que vai acontecer? Ele sabe que você vai ficar agoniado, você vai ficar angustiado, você vai ficar, né? Certo? Então, eu vou trazer aqui pra gente finalizar hoje, quais são os sintomas comuns de batalha espiritual? Cansaço extremo sem causa aparente, tá? Sonolência dentro, principalmente dentro de contextos que você está buscando Deus. Sonolência quando você está dentro da igreja. Sonolência quando você vai escutar uma pregação. Dificuldade de concentrar para ler a Bíblia. Dificuldade de concentrar para prestar atenção em algo de Deus. Dificuldade. De repente, inquietação na oração, você está orando ali e aí você começa a pensar no boleto, você começa a pensar não sei no que, você não consegue focar em Deus, certo? Então é inquietação. Então você antes de orar, você fala, Senhor, tira agora toda a inquietação da minha mente, toda a inquietação da minha alma, Senhor, me faz concentrar aqui, eu quero me concentrar. Isso, gente, e oração você tem que aprender a resistir, senão o pensamento, as suas emoções vão levar a sua mente para outro lugar e a sua mente tem que estar ali na oração, certo? Pensamentos aleatórios no momento que você está sendo edificado. Que momento é esse? Na igreja, às vezes você está ali, ó, na oração da madrugada e você está tentando escutar. Aí você começa a pensar num negocinho, numa coisinha aqui. Então, por exemplo, quando você vai para uma igreja ou você vai para um culto, será que eu tranquei a porta? Será que eu deixei a chapinha ligada? Nossa, o que eu vou fazer mais tarde de janta pro meu marido? Às vezes você tá no domingo, na escola dominical. O que eu vou fazer de almoço hoje? Nossa, esqueci de tirar a carne. Principalmente você que é mulher, certo? Nossa, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, eu podia ter tirado, tal, não sei o quê. Esqueci de lavar o uniforme do meu filho. Então, muitas vezes é isso. Um homem, meu Deus, eu tenho que pagar o boleto amanhã. Amanhã na empresa eu tenho que mexer nisso, tenho que mexer naquilo. Geralmente, né, o homem mais para as coisas, né, do trabalho, certo? Preciso pagar aquele boleto vencido. Então, o diabo... Então, eu quero que você, quando vai adorar o Senhor ou vai buscar o Senhor, você fala, Senhor, tira agora todo pensamento. Tira agora tudo isso, Senhor Deus. Então, quando você for para a igreja e você está enfrentando isso, fala, Senhor, eu não aceito nenhum dargo. Eu não aceito nada. E se você é uma pessoa que se distrai, senta na frente. Porque se você fica sentado lá atrás... O que vai acontecer? Você fica, o fulano levantou para ir no banheiro, levantou para beber água, você tá lá olhando, aí você se distrai na cor do vestido da irmã, você se distrai, né, na Bíblia nova que você viu que o irmão comprou ali, você se distrai com qualquer coisa. Então, o que você faz? Senta na frente e já faz essa oração, fala, Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te buscar. Amém? Então, pensamentos pecaminosos, às vezes durante o culto, durante a célula, uns pensamentos, e são bombardeados o quê? Por Satanás, pensamento pecaminoso, né? Estagnação, às vezes em diversas áreas da vida. Então você tá animado, falou assim, final de 2025, você falou, o ano que vem vai ser tremendo. Aí de repente vem um desânimo, vem um cansaço, insônia frequente, tá? Pesadelos recorrentes. Queridos, pesadelo não vem de Deus. Teve um pesadelo, você vai repreender e falar, Senhor, eu não aceito nenhum tipo de pesadelo, porque o pesadelo é para te atormentar, certo? Insônia frequente, mas quando você põe um louvor, você põe, entendeu? Então o diabo ele traz muitas vezes essa batalha espiritual de insônia para você dormir durante o dia e não dormir durante a noite, mas às vezes à noite você é improdutivo. O que você vai conseguir render à noite? Você não consegue trabalhar de noite, mas aí durante o seu horário de serviço você fica improdutivo, você acaba dormindo no trabalho. Então você precisa orar e falar, Senhor, eu repreendo agora toda a insônia que tem causado prejuízo sobre a minha área financeira, sobre a minha área profissional, sobre a minha área, até, queridos, a área entre o casal, certo? Pensamentos intrusivos.
Olha só, pensamentos intrusivos. Então, às vezes, você está sendo atacado pelo diabo, você está em cima do edifício, o diabo fala, pula daí, pega essa faca, né? Se corta, se joga na frente desse carro. Então, muitas vezes, o diabo, se ele estiver principalmente possuindo o corpo de alguém, ele vai falar na primeira pessoa, como se fosse você pensando, pula daí, se joga, corta o seu braço para ver como é, corta. O diabo fala esse tipo de coisa na mente de uma pessoa. É desse jeito, queridos. Talvez você hoje não vive mais esse tipo de ataque, mas você já viveu. Pula daí, corta o seu braço, fazer coisas bizarras, porque ele fala na primeira pessoa. Olha, eu já ouvi isso, é muito forte, e parece que é você pensando, mas não é, é Satanás, amém? Pensamentos de desistência. Então vem do nada assim pra você, isso aqui não vai dar certo, eu nunca vou melhorar, e às vezes não é nem você pensando, é o próprio diabo lançando esses dardos inflamados. Deus não se importa comigo mesmo, mas o diabo faz e fala como, na primeira pessoa, como se fosse você pensando. Eu deveria desistir de tudo, a vida não vale a pena, eu nunca vou conseguir vencer na vida. E aí você, quando começar a escutar esse tipo de pensamento, ainda que você pense que foi você que pensou, você fala, eu levo cativo agora todo pensamento que provém das trevas, eu submeto todo pensamento ao sangue de Jesus e declaro que eu não aceito esse pensamento, eu sou mais que vencedor em Cristo, eu sou vitoriosa, eu sou vitorioso, e o sangue de Jesus agora entra e penetra os meus pensamentos, as minhas emoções. Eu declaro que Satanás não tem poder sobre a minha mente agora, em nome de Jesus. Sai! E assim você vai fazer. E você vai ver que vai parar. Amém? Então, ataques emocionais, de repente você começou a ficar ansioso, de repente você começou a ficar depressivo, né, triste, desanimado, do nada. Então você viu que você está com preguiça, você estava com ânimo, você estava com ótimas expectativas, mas de repente a atmosfera mudou por algum momento. Você vai falar assim, agora, toda atmosfera de preguiça, toda atmosfera de procrastinação, toda atmosfera do maligno sai! Em nome de Jesus, eu chamo aqui a atmosfera de produtividade, eu chamo a atmosfera de crescimento. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Porque as nossas emoções vai fazer com que nós venhamos tomar ações. Então você tá lá, tô desanimado, tô cansada, aí parece que me deu um sono, vou deitar. Enquanto você podia estar estudando, enquanto você podia estar fazendo o seu devocional, enquanto você podia estar fazendo algo produtivo em Deus, algo produtivo na sua área profissional, algo produtivo, amém? Amém, amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Conflitos constantes no lar e nos relacionamentos. Então, por exemplo, de repente do nada seu esposo implicou com você, ou você implicou com o seu esposo, do nada. Então você tem que falar assim, peraí, o que tem aqui dentro dessa casa? Essa casa é um lugar de paz, essa casa é um lugar de refrigério. Por que eu estou tão chato assim como esposo? Por que eu estou tão chato assim como esposo? Peraí, todo espírito maligno, toda seta, todo dardo inflamado contra o meu relacionamento com meu esposo, contra o meu relacionamento com os meus filhos, eu dou uma ordem agora, sai no nome de Jesus. Senhor, eu sou uma mulher sábia, eu sou um homem sábio. Senhor, me ensina a tratar com diligência, com amor, me ensina a tratar com benignidade os meus. Porque, queridos, é os seus, é os da sua casa. Então, todo demônio que vem atrapalhar, que vem lançar dardos inflamados contra a minha família, eu ordeno que saia. Por isso que é tão importante nós ungirmos a nossa casa, nós abrirmos as portas e falar assim. Por isso que quando você estiver fazendo, queridos, ungindo a tua casa, para ungir sua casa, você tem que fazer primeiro uma oração de guerra. Então você vai detectar, o meu filho está muito na televisão. Senhor, eu repreendo agora todo vício à televisão, todo vício às telas. O seu marido está muito ranzinza. Pai, todo espírito de raiva, de ira, de indignação, todo espírito que tenha pairado sobre a vida do meu marido, eu repreendo agora. Eu determino sobre ele o espírito de mansidão. Vai nas roupas do teu marido, vai na roupa da tua esposa. Declare o contrário daquilo que essa pessoa tem se manifestado. Então você precisa entender qual que é o problema dessa casa. É preguiça? É desordem? É procrastinação? É briga? É contenda? É miséria? Ok, então eu vou mandar isso aí embora, eu vou determinar o contrário disso sobre a minha casa através de Cristo Jesus, certo? Então tudo isso é batalha espiritual, certo? Então,
Conflitos constantes no lar, você vai repreender e vai lançar fora. Irritação ao ouvir louvores ou pregações. Peraí, por que eu estou irritada ao ouvir louvor? Sai, Satanás, daqui, em nome de Jesus. Toda seta, todo dardo inflamado contra os meus ouvidos, contra a minha mente, contra o meu coração. Pai, eu declaro que os louvores vão edificar essa casa, a pregação do Senhor vai edificar essa casa. Eu declaro hoje, Pai, se tem alguma coisa me irritando, Pai, é porque Satanás deve estar me manipulando. E eu declaro hoje que Satanás não tem poder de me manipular, não tem poder de manipular minha mente, não tem poder de manipular os meus instintos, não tem poder de manipular os meus desejos e as minhas vontades. E eu repreendo agora através do sangue de Jesus. E queridos, quando você estiver orando na tua casa, depois que você mandar o diabo embora, você fala: eu aplico o sangue de Jesus sobre cada cômodo dessa casa, eu aplico o sangue de Jesus sobre cada integrante dessa família, eu aplico o sangue de Jesus sobre cada área da minha vida, e declaro que o diabo não tem poder sobre a minha mente, nem sobre a mente dos meus que moram dentro dessa casa. O diabo não tem poder sobre a minha área emocional, nem sobre a área emocional daqueles que estão dentro dessa casa, porque o sangue de Jesus tem todo o poder para quebrar e dissipar qualquer grilhão, qualquer dardo, qualquer levante, canta, manda surre que lebade soia, em nome de Jesus, amém? Doenças, dores, seus filhos estão tudo doente, direto. Mulher, você já não se levantou para orar e falar: espírito de enfermidade, sai dentro desse quarto agora. Vai embora agora, todo demônio de enfermidade, toda seta de enfermidade. Eu não sei qual é a legalidade que foi aberta, mas eu fecho ela agora através do sangue de Jesus. Eu declaro que a enfermidade não tem poder sobre o meu filho, sobre o meu marido, sobre a minha vida. É toda hora doente, é toda hora cansada, é toda hora com dor. Sai agora em nome de Jesus. E você precisa se posicionar e falar: eu não aceito mais. Eu tô cansada, eu não aceito mais. É exatamente, Janaína, se posicionar, amém? Então, se você às vezes tem sensação de estar sendo observado, parece que tem alguém te olhando, você fala: diabo, some daqui agora, eu já te vi. Sai agora, pega a sua quinquilharia, pega a sua bagunça, pega a sua mentira, pega os seus dardos inflamados e direto pro abismo. Sai no nome de Jesus. Essa casa pertence ao Senhor. Apóstolo, eu tenho medo de fazer essa oração. Então vai jejuar e vai orar. Porque, queridos, você carrega o sangue de Jesus, você carrega o nome do Senhor Jesus, você está cheio do Espírito Santo e está com medo do diabo? Não, você ainda não sabe quem você é. Amém? Desânimo espiritual ou dúvida constante sobre a fé. Aí do nada vem um pensamento assim: será que Deus existe mesmo? Será que a gente está fazendo o que é certo? Será que a gente está no caminho certo? Nossa, será que adianta orar? Porque nada acontece. Isso aí, queridos, quando você começa a ter esse tipo de ataque, o diabo está atacando a sua fé, o diabo está atacando a sua identidade, o diabo está atacando quem você é em Deus. De repente o diabo vem assim: talvez a minha fé não é forte o suficiente, talvez eu não sou digno de orar, talvez eu sou tão pecador, Deus não vai escutar minha oração. Aí depois vem: será que Deus existe? Será que demônio, anjo existe mesmo? Será que isso não é uma coisa, uma ficção? Será que isso aí não é uma filosofia que a gente acabou acreditando? Então você vai falar assim: sai agora, diabo, da minha mente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é aquele que fez os céus, a terra, o mar. Eu creio no grande eu sou, o Iavé, o Adonai, o El Shaddai, o Elohim. Esse é o meu Deus. E não há nada que você fale contra ele que possa se sustentar na minha casa ou no meu coração. Porque eu decidi crer no único e verdadeiro Deus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por causa que eu me rendi em Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, habita dentro do meu coração. E eu sou mais que vencedora em Cristo. Então, diabo, é você que tem que sair. É você que é um perdedor. É você que é um fracassado. É você que vai ser consumido no inferno nos últimos dias. Eu vou falar aqui agora pra você quem é você. Elecandaramasuia. Você vai deixar o diabo falar contra Deus, você vai deixar o diabo falar contra a sua identidade, você vai deixar o diabo ficar na sua mente. Você precisa se levantar e falar quem Deus é para você, quem é Jesus, e que o Espírito Santo habita dentro de você, e que você está lavado no sangue de Jesus. Amém? Mas precisa ser desse jeito? Sim, você vai assustar o diabo. Ele vai falar: não vou mexer de novo com essa pessoa. Porque ele não saiu só no grito, ele saiu no fogo. Quando você fala quem Deus é, o que ele fez, quando você fala da obra da cruz e que você se rendeu a ela e que o Espírito Santo habita dentro de você, ele que na manta suia. Nesse momento o diabo ele não sai por causa só da palavra que é verdadeira e genuína. Ele sai porque o lugar é consumido de fogo, o lugar é consumido de glória. O anjo do Senhor chega com a espada desembainhada.
Aleluia. Então não deixa o diabo falar contra a sua fé. Não deixa o diabo falar, sua promessa não vai dar em nada. Não vai adiantar. Fala assim, você pensa isso? Deixa eu falar quem você é. Amém? Percepções distorcidas. Amém? Tá toda hora, fulano não me respondeu, acho que o fulano não tá gostando mais de mim, acho que o fulano não gosta mais de mim. Eu fui na igreja, parece que a pessoa lá nem me cumprimentou direito. Fica entendendo tudo de forma negativa, tudo que se levanta, eu vi até que o apóstolo orou sobre isso hoje. Tudo que acontece você acha que é contra você, certo? Toda hora desconfiando das pessoas. O fulano falou aquilo, mas eu não sei não se ele falou verdadeiramente aquilo lá. Então toda hora você tá, sabe, desconfiado de tudo, de todos. Toda hora o diabo tá falando, o fulano não gosta de você desse jeito não. Ele fala isso da boca pra fora. Meu querido, meu irmão, se posiciona. Amém? Se posiciona. Então isso tudo, queridos, que eu estou aqui, tá? Que eu estou trazendo para vocês, são batalhas espirituais. Amanhã eu vou explicar para você as batalhas que você enfrenta quando você começa a orar por alguém, ou quando você começa a clamar para que alguém venha para Cristo, tá? Então, tá tendo batalha espiritual, se levanta, se posiciona, é guerra, é oração. Olha, antídoto contra a batalha espiritual, oração de guerra. Coloca a armadura de Deus. Fala, agora. Todos, um atrás do outro, sem fazer bagunça. Sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha área profissional, sai da minha área sentimental. É assim que faz, amém? Queridos, eu amo muito vocês. Um dia estrondoso, um dia abençoado. Eu declaro que a sua terça-feira seja profética e cheia da presença do Altíssimo. Amanhã eu vou terminar esse assunto com vocês. Um beijo bem grandão no seu coração.